Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo em mais uma aula mega importante para sua preparação. Falaremos de eventos climáticos extremos, mais especificamente sobre chuvas, que leva a enchentes e num evento mais extremo, a inundação. Primeiro ponto que já tem que colocar na sua cabeça. Quando eu falo de clima, eu estou falando de algo que dá para se prever. É a mesma coisa os grandes furacões que atingem a costa leste americana. Os Estados Unidos falam o seguinte, olha, daqui 7 dias vai chegar o furacão Irma, daqui 8 dias vai chegar o furacão Katrina. E aí toda a população já pega, né, entra no seu automóvel, vai para áreas mais seguras, compram aí tapumes para proteger os vidros, vai no supermercado, compra um monte de alimento. Eles estão preparados. A Defesa Civil já organiza a cidade 5, 6 dias antes da chegada de um grande evento climático extremo, que é um furacão. Já o tornado também tem como fazer a previsão. Ele não é como o furacão de 5 dias, você consegue prever ele em horas, mas o país já está todo organizado para evacuar as pessoas das suas casas, fora que eles possuem bunkers de proteção ou um cômodo da casa que é mais protegido. Quando eu falo evento geológico, eu vou falar de terremoto, por exemplo, o Japão consegue prever. 10 a 15 segundos antes do evento, as pessoas recebem o aviso pelo celular e aí dá para correr debaixo de um móvel ou naquela parte mais segura da casa que tem uma construção mais forte para suportar o tremor. No Brasil as coisas são totalmente diferentes. Nós temos terremotos, sim, mas de baixa intensidade, que não vai ocasionar as tragédias que podem ocorrer nos Estados Unidos ou no Japão, já que eles estão muito próximos ao Círculo do Fogo. No Brasil nós temos terremotos de baixa intensidade, principalmente no Brasil Central, na região do norte de Minas, ou lá no Acre, por conta de estar mais próximo do choque da placa Nazca com a Sul-Americana. Mas o que mais atinge o Brasil de eventos climáticos extremos são as chuvas, que dá para se prever. 3, 4, 5 dias dá para se prever, olha, essa chuva vai ser muito intensa. Essa chuva vai ter uma intensidade menor. Então as cidades deveriam estar preparadas para evacuar as pessoas das áreas de risco. Retirar a pessoa que ocupa o morro, recebendo ali uma sirene, uma mensagem no celular, para que essa pessoa saia da sua casa. Mas isso não se faz. E o exemplo que eu vou dar para vocês, numa análise multidisciplinar dentro da geografia, é o exemplo do Rio de Janeiro, das chuvas extremas que ocorrem na cidade. Então vem cá. Ó, aqui eu tenho a cidade do Rio de Janeiro e nós temos aí vários agravantes que vai levar a chuva. O primeiro deles é proximidade com o mar. Você tem uma temperatura maior do mar por conta do aquecimento global, mais ou menos 1,3 graus acima da temperatura de 100 anos atrás. Quer dizer o quê? Que a água aqui tem um poder maior de evaporação. Então você vai ter uma grande quantidade de umidade presente na cidade do Rio de Janeiro. Para piorar a situação do Rio, nessa época do ano, você tem a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul, que nada mais é do que a umidade que é jogada pela Amazônia para todo o país. Então lá na Amazônia você tem os rios voadores, a evapotranspiração da floresta, a entrada da umidade vinda do mar pelos ventos alísios e toda essa umidade é chicoteada para o resto do país, chegando aqui no Rio de Janeiro. Então você tem a umidade vindo da Amazônia, olha que absurdo, que eu vou chamar de zona de convergência do Atlântico Sul. Isso daqui é em rasa atmosfera, como se a umidade estivesse bem baixa. Então você tem a umidade do mar, umidade vindas da Amazônia, fora a entrada dos ventos cavados, que também são carregados de umidade. Esses ventos vão encontrar o relevo do Rio de Janeiro, e o relevo do Rio de Janeiro vai ser uma espécie de rampa.
Então vem a umidade, bate nesse relevo, ela vai subir. Como ela vai subir, o que acontece? Gradiente vertical térmico. Presta atenção nisso, ó. Gradiente vertical térmico. A cada 1 quilômetro você tem menos 6 graus em relação ao nível do mar. Então, quanto essa umidade vai subindo, ela vai passando do estado gasoso para o estado líquido. E aí chove. Fora que a entrada de uma massa de ar aqui, fria, de alta pressão, mais úmida, como a MPA, a massa polar atlântica, o que vai acontecer? Vai deixar a temperatura do Rio de Janeiro menor. Também levando de um processo de passagem do estado gasoso para o líquido da umidade do mar e da umidade vinda da Amazônia. Então você tem aí vários fatores que levam à chuva extrema no Rio de Janeiro. Por isso que em alguns lugares chegou a 300 milímetros. É um número surreal, fora do comum. Tá, Jean, isso é problema? Se fosse uma cidade toda estruturada para suportar um evento desse, sim. Rio de Janeiro? É claro que não. A cidade do Rio de Janeiro, bonita por natureza, mas alocada num lugar que é improvável ter uma cidade. Para pensar, uma cidade que é cercada por morros com uma faixa litorânea. É propícia também para esses eventos. Por quê? Toda essa umidade que vai encontrar esse morro, bate no morro, sobe, condensa e chove. Chuvas de relevo. Então você tem chuvas frontais, umidade do mar, umidade da Amazônia, fora aqui os morros que provoca a orográfica. Tá, Jean, mas qual que é o problema direto na vida das pessoas? Por que as pessoas morrem no Rio de Janeiro por conta das chuvas? Descaso do poder público? Sim. Mas não podemos deixar de falar do processo histórico de urbanização do Rio de Janeiro, que já começou errado. Então nós tivemos lá o processo de abolição da escravatura. Os negros não puderam ficar nas áreas rurais, porque foi feita a lei de terras. Quem tem dinheiro tem terra, quem não tem, vai embora. Os negros foram obrigados a ir para a cidade. E o Rio de Janeiro era entreposto, era próximo do Vale do Paraíba, de produção de café, de uso de mão de obra escrava. Então os negros foram para o Rio de Janeiro e ficaram onde? Aqui na faixa litorânea, junto com os ricos. Essa burguesia do Rio de Janeiro pressiona o prefeito que faz o bota fora, retira os pobres, os cortiços. Pensa da obra Os Cortiços, relata muito bem esse período histórico do Rio de Janeiro. Obriga os negros a irem para as piores áreas da cidade do Rio. E quais são elas? Os morros. Então o pobre expulsa o processo de revitalização da Avenida Rio Branco. Agora a Avenida Rio Branco tinha que aparecer a Champs-Élysées, lá em Paris. Os processos de aterramento que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, desapareceram com todos os mangues, que é uma área de filtro, uma área de equilíbrio ambiental, desapareceram com o processo de aterramento. Então os pobres foram ocupando o quê? Os morros. Aí que é o grande problema. No momento que você ocupa esse morro, aqui é uma área vulnerável. Por quê? Quando você tem chuvas intensas, o solo que está acima da montanha, onde está fixado essas residências, ele vai saturar. Então, o que é a saturação? Uma grande quantidade de água, essa água vai percolando os poros, então esse solo vai ficar encharcado. No momento que ele fica encharcado, a água começa a se alocar entre o solo e entre a rocha, formando uma espécie aqui, ó, de rondana para deslizamento da terra. Então, solo encharcado, água entre o solo e a rocha, deslizamento. Isso é um fenômeno natural. Vai ocorrer com casas aqui ou sem casas. Quando você tem uma chuva extrema, é muito difícil você não ter um evento desse. Tá, Jean, mas como eu poderia diminuir isso? Fazendo o reflorestamento dessas áreas. Então você coloca árvores ali, a gotícula de água bate na árvore, diminui a velocidade
Parte dessa água vai ficar presa ao vegetal e a outra parte vai infiltrar no solo. Com menor poder, o seu efeito splash vai ser diminuído. Qual que é o problema? Você não tem vegetação, você só tem o quê? Casas. E pior, essas casas têm o quê? Telhados de concreto, de alvenaria. Então a gotícula de água bate, ela ganha mais velocidade ainda, adentra o solo e escorrega mais rapidamente esse solo. Tá, Jean, então o que fazer para resolver esse problema? Primeiro, avisar essas pessoas que vai ter um evento climático extremo daqui 5 dias. No momento que essas pessoas vão ser retiradas da sua residência, levar elas num lugar seguro. Terminou a chuva? Volta com essas pessoas. Outro investimento que é necessário, obras de engenharia. Diminuição do impacto da água da chuva no solo. Drenagem dessa água. Criação de piscinões em determinadas áreas da cidade para escoar essa água para esses piscinões. Tem diversas obras de engenharia para minimizar o processo. Qual é o problema? Falta de interesse público, falta de investimento, porque é um evento que não ocorre sempre, de grande magnitude, não. Então isso não leva o quê? A votos. Para pensar. Se nos seus 4 anos de governo não tiver uma chuva dessa, toda aquela obra só vai servir para a população falar mal que está atrapalhando o trânsito. Então não vou fazer, prefiro fazer outras coisas. Mas é necessário porque de 4 em 4, 5 em 5 vão ocorrer, vão morrer 10, vão morrer 20, vão morrer 30, principalmente nos dias de hoje, por conta do aquecimento global. E o Rio de Janeiro é uma cidade litorânea. E o Rio de Janeiro tem toda uma geomorfologia que é favorável a eventos climáticos extremos. Beleza, pessoal? Tamo junto aí numa aula show de bola, discorri clima, discorri relevo e também processo de ocupação. Belezinha? Tamo junto, hein? Pra cima deles, Gabarita Gel.